principalmente de início, né? Se você é iniciante no inglês e de repente você vê vídeo deles falando, você pensa assim, nossa, meu Deus, eu nunca vou conseguir falar inglês assim. Mas na verdade, gente, tudo na vida é prática. Por isso que você tem que praticar a sua pronúncia desde o início, né? Então, muitas pessoas, quando estão aprendendo inglês, elas ficam receosas, têm muito medo de errar, né? Se de repente tá fazendo um curso ou uma aula com alguém, a pessoa parece que ela fica com vergonha de falar errado, de treinar, sendo que isso é uma coisa completamente normal. Todo mundo que aprende inglês vai ter que passar por isso se quiser ficar fluente, né? Então, adivinha, se você não treinar a pronúncia do inglês desde o início, como é que você vai falar, né? Então, desde o início, desde as primeiras palavras que você aprende, você tem que praticar a pronúncia sim. Tem que falar em voz alta. Mas até quando que eu vou ficar falando isso? Até você acertar, gente. Então, por exemplo, acabei de aprender uma palavra nova no inglês. Vamos supor que você é iniciante, tá lá pesquisando, né? Por exemplo, a palavra world, que é mundo, né, em inglês. Mas aí eu tô pronunciando errado, não consigo, tal. Não tem problema, mas vai treinando a pronúncia desde o início. Fala várias e várias e várias e várias vezes, né? Porque a nossa mente, ela também acaba aprendendo muito pela repetição. Então, repete as palavras que você tem dificuldade, treina, começa a pronunciar frases, começa a cantar músicas em inglês, analisa ali as estrofes, treina até aquilo sair perfeito, tá? Porque quando que a gente consegue ter uma boa pronúncia em inglês? Quando a gente treina bastante, quando a gente observa as pessoas falando e a gente repete, tá? Então, leiam bastante em inglês também. Leiam principalmente em voz alta, porque aí sim vocês vão estar praticando a pronúncia. Porque assim, se você quer falar inglês, você tem que saber pronunciar as palavras e frases em inglês. Não tem jeito, não tem como fugir disso, né? Então não adianta achar que vai acontecer uma mágica e de repente do nada a sua mente vai estar entendendo ali, lendo inglês perfeitamente, porque não é assim que funciona, tá? É prática. Prática desde o início, entendeu? Então, tudo que você vê em inglês, pratica a pronúncia. Viu uma frase escrita em inglês em algum lugar? Fala essa frase em voz alta, fala essa bendita dessa frase, lê esse texto, canta essa música, faz alguma coisa, tá? Para que você tenha que falar inglês. A voz tem que sair da sua boca, você tem que falar inglês. Por quê? Quanto mais você vai se acostumando a falar inglês desde o início, vai ficando mais fácil. E aí sim você vai conseguir estar falando inglês em até 6 meses. Mas se você não praticar, se você tiver medo, vergonha, receio de falar errado, que eu já disse que é super normal, principalmente no começo, adivinha, isso vai se tornar um obstáculo e aí mesmo que você não vai conseguir atingir sua fluência no inglês em até 6 meses, né? Não tem como. Então, até você criar coragem para praticar a pronúncia, para errar, para falar, isso não vai acontecer.